Paz de Jesus, amor de Maria, a causa da nossa alegria. Bem, irmãos, estamos voltando aqui para o nosso canal e dando continuidade a essa formação que é a roteirização, o roteiro, o esquema, a montagem, a estrutura do plano de pregação, tantos nomes como nós já ouvimos aí na história. E eu falava, né, no vídeo anterior, que a pregação se desenvolve em 3 momentos, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Falei da introdução e comecei a falar do desenvolvimento, que é onde a pregação começa a esquentar, né, de verdade. E coloquei que esse momento do desenvolvimento, ele acontece de 2 formas que vão se subdividir em 4, que é a contextualização e o profetismo. A contextualização, também conhecido como pintar o quadro, é a parte indispensável da pregação. Exige uma boa leitura de forma clara e dinâmica do trecho bíblico. A leitura bem feita e dinamizada é sumamente importante para a boa compreensão do que se vai falar. Ela entroniza o ouvinte na cena da passagem bíblica. Veja bem, irmãos, essa contextualização, eu vou até colocar isso mais à frente também, é nós levarmos os ouvintes para dentro do texto. É cinema 3D, né? A gente tem que levar as pessoas para saberem o que naquele momento acontecia, qual era a situação naquele momento. É aquela explicação mesmo histórica, exegética, lógico que com sabedoria, discernimento e unção. A Bíblia foi escrita em uma cultura diferente da nossa. Durou mais de 1000 anos para ser concluída. Seu último livro é redigido 2000 anos praticamente. São muitas as diferenças. Pintar o quadro é mostrar para a Assembleia os detalhes da leitura, a situação em que se encontrava o povo, o personagem, o lugar da cena, os objetivos, a cultura, o comportamento, o significado dos termos, a etimologia da palavra. É colocar os ouvintes dentro da cena, é fazê-los compreender o que acontecia naquele momento. Então essa é a contextualização. Por exemplo, na passagem, aqui nós já vamos entrar na parte do estudo que nós estamos vendo de Lucas 19, que é a parte de Zaqueu, né? Nessa passagem, o encontro de Zaqueu com Jesus, é importante lembrar que Zaqueu era cobrador de impostos, um publicano, e mais que isso, era o chefe deles. Tinha dinheiro, poder e status. Os publicanos eram homens judeus escolhidos para cobrar e receber tributos, impostos para o imperador romano que dominava a Palestina na época de Jesus. Por serem judeus, eram odiados, tidos como traidores, e por cobrar mais do que era devido, por isso eram considerados pecadores públicos. Daí vem o nome de publicano. Então ele era cobrador de impostos e era publicano, era um pecador de pecados públicos. Esse também foi um dos motivos que fez com que o povo reprovasse a entrada de Jesus na casa de Zaqueu, né? Então Zaqueu, ele tinha essas características. Quando a gente fala isso, quando se explica isso para uma assembleia, se consegue com que a assembleia tenha uma absorção e uma compreensão muito maior, sabendo qual era a situação daquele momento. A Palestina estava dominada pelo Império Romano, as pessoas tinham só uma parte realmente do que era seu, e daquilo que eles produziam eles tinham que pagar um imposto que era muito alto, e os cobradores de impostos ainda cobravam mais do que o que deviam. E Zaqueu não era só um cobrador, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Veja que com essas explicações fica muito mais fácil, né, a compreensão da palavra. Por isso que eu recomendo aquelas bíblias lá. Eu peço que você volte em outros vídeos lá atrás e veja aquela explicação sobre as bíblias de Jerusalém Pastoral e as bíblias de estudo, o Peregrino, a Bíblia de Maria de Estudo e outras que existem na nossa literatura católica. Daí nós entramos para o profetismo. Nós já levamos as pessoas para dentro da cena, agora vamos realizar o profetismo. O profetismo, né, que vem de Nabi, daí vem o significado do nome do nosso canal, né? Aquele que é chamado ou aquele que anuncia.
é um homem ou uma mulher, né, que tem uma experiência imediata de Deus, que recebeu a revelação de sua santidade e de seus desígnios, que julga o presente e vê o futuro à luz de Deus, e que é enviado por Deus para recordar aos homens suas exigências e conduzi-los pelo caminho da sua obediência e de seu amor. Aqui é na parte da introdução da Bíblia de Jerusalém, do livro dos profetas. Eu tirei esse texto para que a gente possa estar entendendo o que é o profeta, o que é o profetismo, o que é profetizar. Os profetas tinham 3 características distintas que se completavam mutuamente: a denúncia, o anúncio e a motivação. E é em cima desses 3 pontos que nós vamos mergulhar mais, aprofundar mais a pregação querigmática. Depois de fazermos a contextualização, nós entramos para a denúncia, e nós vamos agora acompanhar isso passo a passo. A denúncia consiste em dar a conhecer, revelar o que está escondido. O profeta, por conhecer bem a palavra de Deus, consegue ver com clareza o que não está de acordo com a vontade de Deus no comportamento espiritual das pessoas, na relação conjugal, educação das crianças, na administração religiosa, no serviço ministerial, na política, nos meios de comunicação, mercado de trabalho, lazeres, música, filme, internet, em tudo. O profeta, ele tem os olhos de Deus. A denúncia, ela vai ser feita por aquele coração que conhece, que tem intimidade, que tem amor, que tem mística, que tem zelo pelas coisas do Senhor. Vou dar um exemplo disso. Foi o momento que Jesus entra no templo e expulsa os vendedores, né? Ele viu que aquilo ali não estava certo, e ele profeticamente tem um comportamento profético, vamos dizer na verdade, né? E expulsa, porque não era desconhecido do povo que aquela atividade não era correta, mas já estava acostumado, todo mundo faz, já existe há muito tempo, e Jesus toma aquela atitude. Uma vez sabendo como era a situação da Palestina na época de Jesus, em relação à dominação romana, dos publicanos judeus, das cobranças injustas de impostos, do ódio do povo para com seus compatriotas exploradores, vamos comparar com os dias atuais, né? Então, qual seria a comparação que eu poderia fazer? Na contextualização, eu levei as pessoas para dentro do texto, viagem no tempo. Agora eu vou trazer elas de volta para o dia atual. Aquele exemplo, aquela realidade, aquela situação daquele tempo para o dia de hoje, nós vamos adaptar para o dia de hoje. Vamos comparar com os dias atuais, né? Observe que Zaqueu parece com alguns dos nossos políticos atuais, pois exercia função administrativa, arrecadadora, que lhe conferia poder sobre os outros, causava muita insatisfação no povo devido às atrocidades que fazia. Aqui nós podemos colocar em outras realidades. O que eu achei mais pertinente por momentos foi essa, né? Esses descontentamentos deve-se também ao fato de que o povo, diferente de hoje, não escolhiam seus representantes, se bem que Zaqueu representava os romanos, ou seja, os dominadores. Denuncia-se aqui a corrupção, a venda de votos, a murmuração do povo, que não esperava que Jesus agisse naquela área, no caso da política, como muitos hoje não acreditam. De uma forma ou de outra, a graça aconteceu. A denúncia no roteiro da pregação é a continuidade da contextualização, onde trazemos o texto para o tempo atual, como eu já falava, comparar nossos dias com aqueles. Por isso que o pregador tem que ser atento à realidade, né, que o cerca, e ter vida de oração, buscar os carismas de revelação, a palavra de ciência, sabedoria, como discernimento dos espíritos. É extremamente importante, irmãos. Quem quer ser pregador da palavra de Deus, aprenda a assistir jornal. Eu assisto 4 jornais à noite. Eu assisto da Canção Nova e de outros 3 canais abertos, né? E eu faço comparativo entre eles, né? Procuro ler também isso, ver na realidade do país, e procuro também assistir isso a nível nacional. Procuro ver também os programas a nível local, para me ter uma noção do que está acontecendo na minha realidade. Porque veja como é interessante isso. Eu dizia isso uma vez para um amigo, né? A gente estava trabalhando e todo mundo falando de futebol e lá empolgado. Quando começamos a falar sobre, não propriamente política, mas sobre a administração do país, ele se levantou e saiu. E quando ele voltou, eu disse para ele: olha,
Se o seu time de futebol perder no domingo, não vai mudar nada na tua vida. Mas o que esses homens decidem nas câmaras de vereadores, assembleias legislativas, no Senado e na Câmara, isso implica diretamente na tua vida. Então te interessa por aquilo que interfere diretamente na tua vida, que é a política muito mais do que é o futebol. Eles não gostou muito, mas acredito que deve ter caído na reflexão. Então nós também precisamos compreender isso, que nós estamos inseridos numa realidade. E estamos vendo como a realidade política já está começando a interferir na nossa vida espiritual dentro das igrejas. Porque hoje você pode até pregar qualquer coisa, mas você já tem consequências por causa de decisões políticas daquilo que você hoje fala dentro de uma igreja. Se fala muito da liberdade de comunicação, mas a liberdade de expressão religiosa está sendo punida, está sendo perseguida. Então, para que a gente se situe sobre essa questão da denúncia, né? E por isso a gente tem que ter muito discernimento na hora de falar, pedir mesmo a Deus sabedoria e se deixar avaliar por outras pessoas. Pois bem, vamos adiante. Então vamos parar aqui, né? Na parte da denúncia, nós vamos continuar em seguida com a parte do anúncio e da motivação, porque não adianta só denunciar, não adianta só se reclamar, só mostrar o que está errado, não vai resolver o problema. Então vamos ficando por aqui. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.